Nós colocamos a vida dela, Pai, consagramos ela agora a Ti, Pai. Que ela seja totalmente, Deus, coberta por Ti nessa hora. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Nós podemos assentar. Não dá vontade de parar de cantar. Não dá vontade de parar de adorar. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Temível mais que falsos deuses. Porque todos os deuses dos homens são vaidade, são mentira. Mas o Senhor fez os céus. Os céus são os céus do Senhor. A terra, porém, Ele a deu aos filhos dos homens. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, incomparável, infalível, invencível, imutável, para sempre Deus. Único e verdadeiro Deus, autoexistente. Esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus todo-poderoso, esse Deus tão maravilhoso, se revelou a nós e veio habitar entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Ele é a luz dos homens. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Que coisa tão gostosa, tão maravilhosa, saber que crer em Jesus, que crer na Escritura, que crer na Palavra de Deus, que crer no Filho de Deus, traz transformação, traz vida eterna. Faz de nós, a gente bebe da água da vida e se torna um manancial. A gente vira um rio, ou rios no plural, que fluem do nosso interior. A gente recebe, o apóstolo Paulo diz, eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. E a vida do cristão é isso que estamos ouvindo aqui nesta conferência, é receber do Senhor e deixar passar. E quanto mais passa, mais limpos ficamos. Um jovenzinho chegou para o pastor dele, um chinês, pastor chinês, o jovenzinho chinês, e falou, eu não consigo guardar nada das Escrituras. Eu leio, não entendo, eu leio, não consigo memorizar, eu vejo que vocês sabem tanto da palavra, vocês falam tanto a palavra, eu não consigo, o que eu devo fazer? E o pastor, aquele chinesinho, disse, pega um balaio de taquara e vai lá no rio, enche o balaio e traz para mim. Pastor, o senhor tem certeza? Tem, vai lá. Pega o balaio, vai lá, enche d'água e traz. Aí ele foi lá, obedeceu, pegou o balaio de taquara, enfiou dentro do rio, veio cheio, e à medida que ele foi levantando o balaio da água, a água foi saindo pelos buracos. Ele veio andando com aquele balaio, a água saindo, molhando seus pés, e chegou para o pastor com um balaio vazio. Pastor, não entendi nada. Então vamos, faz de novo. Ele voltou outra vez. Lá pela 10ª vez ele falou, pastor, por favor, estou todo molhado, não estou entendendo nada. O pastor disse, olha, você encheu o balaio com água, mas por causa dos furos não reteve a água. Mas olha o balaio, ele está limpo. Ele está limpo. O simples contato com a palavra de Deus nos limpa. Você pode nem entender. Eu me lembro, eu tive uma experiência muito forte com Deus sobre não entender algum texto da Bíblia. Eu estava dando a escola dominical lá na igreja da Lagoinha desde a década de 80, 20 anos a gente dando a escola dominical. E eu já tinha passado pelas revistas, e o Márcio falou, filha, pode ir seguindo a Bíblia, vai seguindo a Bíblia. Eu cheguei no livro de Cantares. E aí, cheguei no capítulo 8.
E se você vai estudar o livro de Cantares, buscar literatura, a gente não acha quase nada. Quase nada para explicar de Cantares. Quase nada. Cheguei no capítulo 8, está escrito lá assim: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos no dia em que ela for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios são as suas torres. Por isso fui digna da confiança do meu amado. Eu li, não entendi nada. Você entendeu? Não entendi nada. Eu falei, Senhor, como é que eu vou ensinar um negócio que eu não entendi nada? Não entendi. E a gente não pode inventar. A gente não pode querer falar alguma coisa que não é. E eu comecei, Senhor, me ensina, não entendi. Se está na tua palavra, é importante. Se está, me explica. E enquanto eu estava orando e meditando sobre esse texto, recebi um convite. Um convite da ordem de pastores ali, um conselho de pastores de Belo Horizonte, para um congresso de escola dominical. E vários professores de escola dominical foram convidados para ministrar. E me deram um tema. E o tema que eu ia falar é a importância da criança na igreja. Ok, peguei o tema, orei, estudei, fiz um papelzinho, fiz as anotações e fui para o seminário. Quando chego lá, naquele sábado, seria sábado o dia todo, manhã, tarde e noite, quando cheguei lá, primeira pessoa, o primeiro preletor falou muito bem, foi muito lindo. E eu seria em seguida. Mas antes de eu falar, a pessoa que estava dirigindo falou assim, antes da Ângela falar, nessa época eu não era pastora ainda, antes da Ângela falar, nós vamos orar. E nós vamos dividir em grupos para orar. Dividimos em grupos de 6, 7 pessoas, de 8, 10. Esse grupo vai orar pelas crianças de 1 ano a 3. Esse vai orar por tal. Esse pelos adolescentes. Esse vai orar pelos jovens. Esse grupo vai orar pelas famílias. Esse vai orar pelos pastores. Dividiu todo mundo com Deus. E eu estava ali com mais 5, 6 irmãs de mãos dadas e oramos. Cada um orou. E nós acabamos de orar e o povo não parava de orar. E aí todo mundo orando. Eu falei com as irmãs, olha, a gente não pode ficar aqui de boca fechada, é hora de orar. Então, nós já oramos tudo. Vamos orar em línguas agora. Então, vamos ajoelhar e vamos orar em línguas. E ajoelhamos e começamos, a lava cheia, né? Começamos a orar em línguas. E quando começamos, o Espírito Santo me falou, pega papel e lápis, que eu vou te explicar aquele texto que você não entende. E é a mensagem que você vai falar agora. Eu falei, meu Deus. Peguei papel e lápis e o Espírito Santo começou a me falar. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que é? Uma criança. Uma criança. O que faremos no dia em que ela for pedida? Pedida em casamento? Pedida para subir a Deus? Ou para as bodas do Cordeiro? O que faremos com a criança na igreja? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. A criança que é um muro é a criança que está protegida pelas orações de seus pais. É a criança que nasceu num lar cristão. É a criança que está cercada de proteção. Mas esta criança na igreja, que é um muro, precisa edificar um palácio de prata. Ela precisa entronizar Jesus. Ela precisa conhecer Jesus. Prata na Bíblia simboliza redenção. Ela precisa colocar Jesus como seu Senhor, seu Salvador, como o Rei dos Reis. Toda criança precisa entronizar Jesus. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. São os 2 tipos de criança que tem na igreja. Ou filho de crente, ou não é filho de crente. Quem é filho de crente é um muro.
vai edificar um palácio de prata. Se ela for uma porta, a porta entra tudo pela porta. É a criança que não nasceu num lar cristão. Ela não está recebendo essa bênção que vai até 1000 gerações. Ela é uma porta. A porta aberta entra cachorro, entra gato, entra tudo. Entra demônio, entra ideologia. Se ela for uma porta, essa criança que está entre nós, que não tem a proteção da oração de seus pais, vamos cercá-la com tábuas de cedro. Cedro na Bíblia, madeira, árvore na Bíblia, simboliza o ser humano. O justo crescerá como a palmeira, florescerá como o cedro no Líbano. Tábuas de cedro. É o cedro, é o justo, que foi trabalhado pelo carpinteiro, pelo Senhor. Ele agora é uma tábua. Ele pode ser uma porta, uma mesa, vai servir, mas ele é o justo trabalhado pelo Senhor. Vamos cercar esta criança com tábuas de cedro. Essa porta deve estar cuidada através de testemunhos autênticos, de homens e mulheres na igreja que vêm aqui e dão testemunho. A minha vida era assim, Jesus mudou a minha vida, Jesus me transformou, Jesus me santificou, o Espírito Santo hoje habita em mim. Então essa criança vai estar cercada por testemunhos que ela jamais esquecerá. E a igreja diz, eu sou um muro. Sim, a igreja traz proteção. Por isso o Senhor nos manda reunir, congregar, celebrar juntos o nome do Senhor. Deus não quer que a gente seja isolado, sozinho, membros avulsos que acham, não, a igreja está cheia de defeito, eu sirvo melhor em casa. Não, eu sou um muro. A igreja traz essa proteção. E os meus seios são as suas torres. O seio da mulher, o seio da igreja é que amamenta o bebê. Nós sabemos que o primeiro leite, o colostro, ele já está cheio de antibióticos, ele está preparado para que a criança tenha saúde, ela vença os agressores das enfermidades. A igreja amamenta, a igreja alimenta, a igreja traz o que nós estamos vendo aqui nessa conferência, traz as ferramentas, traz a direção do Senhor, traz a palavra de Deus que nos alimenta e nos fortalece. Eu sou um muro e as minhas torres, os meus seios são as minhas torres. A torre era colocada em lugares estratégicos na muralha, os lugares mais vulneráveis. Ali se colocavam as torres com os guardas para vigiar, para ver se vinha o inimigo e o que deveria ser feito. A igreja tem de estar atenta ao que está acontecendo no mundo. Ideologia de gênero, a esquerda crescendo, o ateísmo crescendo, e nossas crianças, nossos jovens se perdendo na faculdade, se perdendo nos desenhos, nos filmes, no que está acontecendo ao nosso redor, se perdendo nas telinhas. A igreja tem de colocar torres nos lugares vulneráveis e alimentar. Por isso, a igreja pode dizer, por isso foi tida por digna do amor do meu ungido. O Senhor nos ama, o Senhor, Ele quer que nós cumpramos o nosso chamado. Aí, como eu fiquei feliz de ouvir o Espírito Santo me ensinar, falei, Senhor, eu nunca iria descobrir isso lendo esses versículos. Nunca. Eu nunca veria 2 tipos de criança na igreja se não fosse o Espírito Santo ensinando. O Espírito Santo é tudo que nós temos. O Espírito Santo é o nosso ensinador. O Espírito Santo é a nossa vida, é o nosso manancial. A Bíblia diz que o Senhor é manancial, na tua luz vemos a luz, na luz do Espírito Santo. Ele é esse manancial de águas vivas que ouvimos aqui de Jeremias capítulo 2. Ele é esse manancial de vida que flui. É o Espírito Santo. Alguns anos atrás, igrejas estavam crescendo, o pessoal muito preocupado com o crescimento numérico das igrejas. Então, se trazia pessoas de igrejas, mega igrejas, para falar os seus segredos, os seus processos, os seus... porque estavam crescendo tanto. E eu me lembro que
eu e o Paulo estávamos começando com as torres, talvez 1 ano de torre ou 2. E o pastor Márcio pagou para todos os pastores da igreja da Lagoinha um curso de liderança. Era o pessoal lá dos Estados Unidos, de uma igreja muito grande, com muitos voluntários, uma igreja muito famosa. E veio aquele pastor dar o curso de liderança para pastores. E ele disse assim, olha, eu vou falar 12 pontos aqui para liderança, uma liderança eficaz. Primeiro ponto, aí todo mundo com cadernetinha, eu lá com minha canetinha, escrevendo, primeiro ponto. Você deve conhecer todos os grandes líderes do mundo, seculares e cristãos. E ele foi falando de líderes seculares, de grandes empresários, de grandes pessoas que são grandes líderes. Primeiro ponto, ok. Segundo ponto, vocês devem ler todos os livros de liderança, seculares e cristãos. Ele ditou 12 pontos para a liderança. E quando eu fui escrevendo aquilo, eu falei, meu Deus, será que esse pastor sabe que ele está falando para pastores? Será que ele sabe que a gente veio fazer um curso de liderança cristã? Porque isso que ele está falando é empresa. Hoje a gente tem visto muito coach aí na igreja. Isso que ele está falando é empresa. Nenhuma hora ele disse sobre o Espírito Santo. Hora nenhuma. Jesus disse para os discípulos em João capítulo 15, e antes ele preparou dizendo, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai trazer, vai ensinar vocês. Eu me lembro quando a igreja estava tão envolvida com o projeto Jetro, né? Jetro, sogro de Moisés, ou Reuel, ele viu Moisés atendendo o povo e ele falou, Moisés, nada disso. Errado, você vai morrer de trabalhar. O que é isso? Levanta os líderes. Levanta líderes de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000. E vai num crescente, só os casos bem difíceis cheguem para você. Moisés falou, legal. E fez isso. E aí, a igreja ouviu essa mensagem, nós temos dos líderes assim, vamos seguir o Jetro, vamos aqui na Bíblia, mas você passa 2 páginas do Jetro e encontra Deus dizendo, Moisés, eu separei 70 homens em Israel, impõe sobre eles as mãos para que recebam o Espírito que está sobre ti, e esses 70 vão te ajudar a administrar e julgar o povo. Aí você vai em Jesus. Jesus usou Jetro ou 70? Ele enviou 70, 2 a 2. Ele não usou Jetro. Ele usou o Espírito Santo. Ele usou o Espírito Santo. Então é tão importante nós sabermos que quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Há pouco tempo atrás, década de 80, 70, 80, a igreja brasileira estava maravilhada com o crescimento da igreja da Coreia do Sul. Uau, a igreja presbiteriana lá, milhões de pessoas, 600 mil membros, igreja gigantesca. Muitos pastores de Lagoinha, muitos pastores do Brasil foram para a Coreia do Sul para aprender o segredo do crescimento. E voltaram com a estratégia das células. Lá em Lagoinha mesmo, veio pastor da Colômbia, veio de não sei mais onde, falando de célula. E eu olhava e falava, Márcio, tudo bem, a célula é uma bênção, o crescimento aqui, porque eu fui criada com célula de culto doméstico. E é muito importante a família ensinar a palavra, é célula. A célula principal é pai e mãe ensinando para os filhos a palavra de Deus.
E aí aqueles pastores vinham ensinar de célula e parecia uma rede, né? E tem de multiplicar, e tem de multiplicar, e tem disso, e tem de aquilo. E o que aconteceu é que o fruto que nós estamos colhendo na igreja brasileira, uma igreja fraca na palavra de Deus. Uma igreja que só bebe leite, 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 porque a célula é para multiplicar, a célula é para evangelismo. Então não aprofunda, não entra num churrasco, numa feijoada, é leite, leite, leite. Então está tão raso o evangelho na igreja. Mas o segredo da Coreia do Sul não era células. O segredo era oração. Esse era o segredo. A montanha de oração. Oração dia e noite, 5 horas da manhã, o povo todo ali em Seul, todos lotam a igreja. Não vão orar, Deus abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa minha empresa. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa educação. A Coreia do Sul era o quarto país mais miserável do mundo depois da guerra. Eles estavam comendo sopa de minhoca. Não tinham o que comer. Uma miséria. E com 20 anos de oração, eles se tornaram a 14ª potência no mundo. É a oração que é o segredo. O segredo é o Espírito Santo dirigindo a igreja. O pastor falou aqui sobre a santificação. O Senhor diz, eu vos santifico. É o que Ele nos trouxe, a presença de Deus. Mas o Senhor é onipresente. Ele está presente aqui, Ele está presente na nossa casa, Ele está presente em todo lugar, em todo mundo. Mas eu tenho de ter a consciência da sua presença. A consciência da presença de Deus não nos deixa pecar. Se eu sei que o Senhor está me vendo, se eu sei que o Senhor está me ouvindo, se eu sei que o Senhor sabe o que está acontecendo comigo, se eu sei que o Senhor me responde, se eu sei que o Senhor me dirige, não tem lugar para o pecado. Por isso, Jesus chamou a atenção de Marta e dos discípulos, quando usaram a mesma expressão para Jesus, mestre, tu não te importas? Marta disse, mestre, tu não te importas que a minha irmã me deixe trabalhar sozinha? Nunca fale isso para o Senhor. Ele se importa com tudo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele acompanha tudo. Não de longe, deixa perto. Ele sabe. O Senhor cuida de detalhes da nossa vida, coisas tão lindas. E se a gente tivesse tempo, passaríamos noites e noites só contando o amor e o cuidado de Deus conosco, com cada um de nós. Tu não te importas. Marta olhava para Jesus como uma anfitriã. Olhava para Jesus como um hóspede. Eu tenho de cuidar dele. Eu tenho de arrumar a casa, arrumar o banheiro, pôr uma toalha limpa, bater um cheirinho para Jesus ficar muito feliz com a casa limpa. Eu tenho de fazer pão de queijo, um cappuccino. Eu tenho de trabalhar, Ele é meu hóspede. Maria via Jesus como Deus. Ele é o meu Deus. Eu não quero perder uma palavra dele. Eu quero estar aos seus pés. Ele não é nosso hóspede. Ele é o dono da nossa casa. Ele é o dono da nossa família. Ele é o Senhor. Eu quero ouvi-lo primeiro. E o que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Mas Ele é Deus. O que nós ouvimos na manhã sobre o primeiro amor, é o único amor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. A gente fala, né? Adorar a Deus, amar a Deus com café, né? Como é que escreve café? Sabe escrever, não? C-A-F-E. Café, né? Adorar a Deus com todo o seu coração. Todo o coração. Todo o coração. Com a nossa emoção, com o nosso coração, com o nosso... Todo, nem um pedacinho para nós. Todo o coração.
todo o coração. O primeiro, com toda a nossa alma. As nossas emoções, todas diante dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, com toda a nossa alma. Eu estou totalmente ali, Maria estava totalmente recebendo de Cristo a sua palavra, a sua influência, a sua presença, a sua santidade, transformando a sua vida, ouvindo, recebendo de Jesus, com todas as nossas forças, toda a nossa força. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu tenho experimentado isso na minha vida, 76 anos, e eu posso falar que muitos jovens não aguentam o nosso pique. Não aguentam, não. Eu chego no final do dia e falo, meu Deus, como assim? Estava contando para os pastores que a vez que eu preguei mais na minha vida foi gravando programas na Rede Super. Os programas eram de 1 hora, então a mensagem era de 40 minutos, dividida em 3 blocos. Eu fiz 10 programas num dia. 10 horas, 10 programas num dia. É claro que quando chegou no final do dia, eu falei, preciso descansar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. É tão lindo, né? A gente vê isso. Eu vim para cá até Campinas de avião. O avião, quando você entra, fechou a porta, apertou o cinto, colocou, ajustou o cinto, vamos decolar. O avião estava ali no seu, não sei como é que chama, né? Na sua vaga ali no túnel, não é? Aí, avião não tem marcha ré. Então, vem um tratorzinho, encaixa no avião, e empurra ele para manobrar. Porque avião não tem marcha ré. Meu irmão, você não tem marcha ré. Você, como é que é? Atrás não volto, não. Não é? Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não. O crente não tem marcha ré. Aí quando o avião afastou agora, ele põe, sei lá, não sei, marcha, não entendo nada de piloto de avião, não sei, mas aí ele põe uma marcha lenta, que no carro é a primeira, né? Não sei no avião como que é. Ele vai taxiando no aeroporto. Eu já fui no menor aeroporto do mundo lá no Nepal. Quem já foi lá no Nepal lá? Gente, o trequinho assim, onde tem tantos acidentes. Só que a gente não sabia, né? Mas se soubesse ia também, porque o Senhor está conosco, né? E quanto maior é o aeroporto, mais vai taxiando. Quanto maior. Quando você vai taxiando, a gente vai andando. Aí eu posso estar andando aqui, ó, olhando aqui para frente, mas eu consigo ver a minha esquerda, eu consigo ver a direita. Eu posso andar para cá, olhando para cá, sabendo que vai acabar ali o meu tablado, né? A plataforma. Quando a gente vai devagar, eu posso olhar para os lados. Quando começamos a vida cristã, a gente fica olhando a vida de todo mundo. E a gente olha e acha que o pastor é perfeito. A gente acha que os irmãos são perfeitos. Aí você vai olhando, de repente você fala, opa, não é tão perfeito igual eu achava. Não é? Mas no início da vida cristã é devagar. Aí você pode olhar para os lados. Aí o avião vai até chegar na cabeceira da pista. Quando ele chega, o que acontece? Para. Agora você está pronto para ter um ministério. Agora você está pronto para voar. Agora você está pronto para receber uma responsabilidade. Já passou lá pelo curso de batismo, já está recebendo o discipulado. Agora você já vai trabalhar. Você vai voar.
Então para e espera a ordem. A ordem da torre de comando pode decolar. Então começa a aumentar a velocidade e vai. E a velocidade vai aumentando. Agora é reto. Não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Quando eu corro, eu não posso olhar para os lados. Quando eu vou assumir um papel na igreja, eu não posso olhar mais para ninguém. É só para frente, é só para o alvo. Hebreus capítulo 12 diz: irmãos, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olhar só para Jesus. Você é um líder de célula, você é um conselheiro dos Gideões Mirins, você é um pastor, você é um líder de louvor, você tem uma responsabilidade, um ministério, você é um Gideão. Não olhe para ninguém, porque você agora está correndo. E quando você corre, chega um momento que a pista acaba. Não tem mais jeito, agora decolar. E quando a gente decola, à medida que a gente deixa a terra, tudo da terra vai ficando pequenininho. Tudo que era tão importante, tão grande, agora que eu estou voando, ficou tudo pequenininho. Aquele avião enorme do meu lado, está tão pequenininho lá embaixo. Aquele aeroporto imenso ficou tão pequenininho. Aquela cidade imensa ficou tão pequena, porque a gente está voando. Voarão e não se cansarão. Caminharão e não se cansarão. Correrão. Voarão com asas como águia. A águia, ela não sai para voar. Vou passear. Oh, que delícia, vou passear. Não. Ela sai com um propósito. Vou caçar. Vou comer. Vou procurar a minha presa. Ela sai com um propósito. Ela vem lá das alturas. Ela não saiu para passear. Nós não estamos passeando. Não somos turistas aqui na terra. A festa dos tabernáculos é para nos dizer que somos peregrinos, somos forasteiros. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar, e ao lar celestial espero logo entrar. A igreja parou de cantar o céu, está cantando só a terra. Quando a gente canta o céu, a gente se prepara para chegar. Tantos hinos tão lindos que canta só no velório, canta só no culto fúnebre. Por quê? Eu tenho de sonhar com o céu agora. Não é? Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Quando eu canto o céu, eu me preparo, eu sonho e eu dependo do Senhor. Gente, não tinha preparado para falar nada disso. Acredita? Tá aqui. Mas o tema que nos foi dado é rendidos ao mover de Deus. Quando temos o Espírito Santo, quando entendemos que somos a igreja, quando vemos a vida como Deus nos mostra, e foi dito aqui, eu creio que foi nessa última palestra, que nós vamos caminhando de glória
em glória. Essa glória não é título. Essa glória não é promoção humana. Essa glória é transformação ao caráter de Cristo. Porque Moisés, ele disse lá em Êxodo 33, rogo-te, Senhor, que me mostres a tua glória. Oh, Moisés já viu Deus estender a mão sobre o Egito? Moisés viu o poder de Deus? Moisés viu o mar vermelho se abrindo? O que Moisés quer ver? Rogo-te que me mostres a tua glória. E qual foi a resposta de Deus? Deus disse, ok, vou te pôr na fenda da rocha da penha, e passarei diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. E o próprio Deus não foi um serafim, não foi um querubim, não foi um anjo que disse quem Deus é, foi o próprio Deus. E ele anunciou, Adonai, Adonai, Senhor, Senhor, Deus longânimo, Deus compassivo. Nós cantamos aqui fiel, verdadeiro, o primeiro. Ele se revelou e nos seus nomes ele revela quem ele é. Elolam, o Deus eterno. O Deus eterno. Eterno. Aquele que é o primeiro e o último. Primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. No português está no princípio, mas na verdade é o princípio. Não tenho a preposição. O princípio criou Deus os céus e a terra. E lá no Apocalipse ele vai dizer, eu sou o princípio. Eu sou o início e o fim. Eu, Yeshua, Deus. Como nós precisamos conhecer o Senhor e Ele nos mostrar o seu mover. O Espírito Santo, Ele se move como ondas. Quem forma as ondas é o vento. É o vento que forma as ondas do mar. É o vento. Sem vento não tem onda. Quanto mais vento, mais altas as ondas. E o mover do Espírito é em cada geração. Cada geração vem um mover. Cada geração um atuar do Senhor. E então, as horas aqui, pastor, está bastante pressa. Nós vamos ver aqui a geração de Abraão. Abre sua Bíblia em Gênesis 18, 17 e 19. Abraão, na sua geração, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos, e a sua casa depois dele, e a sua casa depois dele, e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A única coisa que Abraão tinha de fazer é obedecer a Deus e ensinar sua geração, seus filhos. E ele fez. Quando Deus disse, a circuncisão é um sinal, imediatamente, no mesmo dia, ele foi circuncidado junto com o filho dele, Ismael. E todos os homens da sua casa, todos os escravos nascidos em casa, e os comprados por dinheiro, para que eu te escolhi, para que você ordene a sua casa. Foi o chamado de Abraão. Abraão não foi, se bem que ele lutou uma guerra para trazer o Ló, mas ele foi com os amigos dele. Abraão, o grande mover de Deus na vida de Abraão foi esse. Abraão, só obedece, cuida da sua casa, cuida da sua descendência, ensina. Qual foi a missão de José? Gênesis 50, 19 a 21. Gênesis 50, 19 a 21. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus?
Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Vós intentaste mal, Deus tornou em bem, para fazer que se conserve muita gente em vida, que se conserve muita gente em vida. Não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. O que José tinha de fazer? A tarefa dele seria cuidar da descendência de Jacó. A fome de 7 anos. Eles morreriam, eles seriam dizimados. Mas sabe uma coisa muito legal de Deus? É que o Judá casou com uma cananeia. E saiu tão mal no casamento que o filho mais velho Deus o matou de tão mal que ele era. O segundo filho também, mau caráter, Onã, e Deus o matou também. Se eles ficassem em Canaã, falando a mesma língua, comercializando, ia acabar a nação. Eles iam se misturar com aqueles povos. E Deus então leva os 70 pessoas, 75 para o Egito, através de José, para separar e formar um povo. As tribos casavam entre si, irmãos, primos. No início não tinha problema, o casamento consanguíneo. Então Judá só casava menina da tribo de Judá com rapaz da tribo de Judá. A tribo de Dan só casava entre si. E as tribos se formaram 12 tribos. Então eles cresceram no Egito como uma nação preparada. Se ficassem em Canaã, isso não aconteceria. Deus usou José. José, você vai interpretar o sonho do rei, eu vou te pôr numa posição de autoridade. José, perdoa seus irmãos, não importa com nada disso, porque tudo isso é um plano meu, para que você possa sustentar a descendência de Jacó. Era a missão de José. A missão de Moisés, Êxodo 3, de 7 a 10. Êxodo 3, de 7 a 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora, vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Para quê? Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Era a missão de Moisés, tirar os filhos de Israel do Egito. Era a onda do Espírito, era o vento de Deus soprando. Aquela geração, aqueles 40 anos, Moisés tinha de fazer isso, tirar os filhos de Israel do Egito. Era o foco. Qual foi a missão de Josué? Josué 1, 2 a 6. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Josué, eu tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Tu farás este povo herdar a terra. Tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Era a missão de Josué, a geração de Josué, conquistar a terra prometida. Moisés teve um encontro com Deus sobrenatural. Ele viu Deus como fogo, um fogo que não precisava de combustível, um fogo sobrenatural, um fogo autoexistente. E o ministério de Moisés foi sobrenatural.
Tudo que ele fez, só Deus podia fazer. Mas Josué tem o seu encontro com Deus e ele vê o Senhor como um guerreiro com a espada nua. A missão de Josué não foi sobrenatural, foi guerra. Foi guerra. Você vai desapossar. Você vai fazer o povo herdar a terra que eu prometi. Era a missão de Josué. E Josué é o mesmo nome, Jesus, Yeshua, Yehoshua. É a missão de Jesus. Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A missão de Jesus se esvaziou, obediente até a morte. Até a morte. Não foi fácil. Jesus no Getsemane mostra o tamanho da sua tarefa. A minha alma está profundamente abatida, triste, angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava como homem. Ele se despojou, ele estava ali como homem, ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele só queria os discípulos pondo a mão no seu ombro e dizendo: amém, estamos aqui, Jesus, estamos ao seu lado. Mas os discípulos dormiram. Lucas diz que Deus mandou um anjo para confortar Jesus. Mas anjo não sabe o que é ser homem. Anjo não sabe o que é morrer. Anjo não sabe o que é sofrer. Jesus chorou no enterro de Lázaro, não o enterro, mas diante do túmulo de Lázaro, seu amigo. Ele chorou como homem. Ele queria os discípulos ali como homens. Não cumpriram a missão deles, mas Jesus cumpriu. Foi reconhecido em figura humana, se humilhou, foi até a morte de cruz. E a missão da igreja? Atos 4, 27 a 31, sermão de Pedro. A oração da igreja. Depois do sermão de Pedro, depois da prisão, a soltura dele. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, a igreja orando, a igreja perseguida, a igreja do Senhor. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Essa é a nossa missão. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quero que você fique de pé nesta hora. Esta foi a oração da igreja. Senhor, dá-nos ousadia. O apóstolo Paulo aí pede oração por eles, dizendo: orem por mim, para que me seja concedida coragem. Coragem. Hoje nossos jovens precisam de coragem na faculdade, na escola, com os amigos, precisam de coragem. Hoje precisamos de coragem no trabalho, ao testemunhar. Dá-nos coragem
enquanto anunciamos a palavra. A nossa missão é essa. Mas a igreja estava orando e o lugar tremeu. Como você vê a nossa geração? Como Deus vê a nossa geração? Qual é a nossa missão hoje? Nós cantamos: Ele vem, a trombeta soará. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Essa é a mensagem. O Senhor está voltando. Jesus está vindo. E a única recomendação dele para a igreja, o pastor falou que a gente tem de obedecer para ser santo. Obedecer. Obedecer. Porque quem nos santifica é o Senhor. Quando a gente obedece, é como se você abrisse a porta. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Guia-me, Senhor. Ele vem. O Senhor virá para nos arrebatar para as bodas do Cordeiro. E aqui estamos aguardando o grande último avivamento. Já vemos gotas. Cheguei da Europa e eu vi a igreja da Lagoinha em Dublin, na Irlanda, com 2.000 membros. Fui à Polônia e a irmã Ana Paula me contando da igreja com 1.000 membros em 14 anos na Varsóvia, poloneses. Nós estamos vendo Deus movendo os jovens, tendo coragem de pregar na Europa. Em Belo Horizonte, a UFMG estava lá, droga, ideologia de gêneros, nossos jovens se perdendo. E nós falamos, não, vamos lá, os Gideões. Ano passado, levantamos um grupo de Gideões, tocadores de chofar e óleo. E fomos lá. Um horário que não tinha aula, um sábado à tardezinha, tocamos o chofar, oramos, Senhor, essa faculdade é tua. Teus jovens estão aqui, o diabo não pode mandar aqui não é o reino dele, não. Em nome de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer a igreja, entra aqui na UFMG. Naquele mês surge a Viva Universitária. Primeira reunião deles, 1.500 jovens cantando, louvando, adorando a Deus dentro da UFMG. Não deixaram microfone, nem instrumento musical, não podia ter um violão. Cantaram no gogó, cantaram adoração ao Senhor. 1.500 jovens, salvação, conversão, batismo com o Espírito Santo, curas acontecendo. A igreja tem de orar, tremeu o lugar. Quando o lugar treme, as cadeias caem. Não foi assim com Paulo. A igreja tem de orar. Sou tão feliz, pastor. Estou voltando com meu coração. O meu maior presente que Deus me deu aqui em Poços de Caldas foi ver a torre aqui com 168 gideões. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, recebe, Senhor. Obrigado, Senhor. Toda glória a ti, Senhor. Mantém os teus guerreiros firmes e perseverantes para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. E eu não podia deixar de falar sobre... Essa aqui eu posso falar. Dentro do mover de Deus. Aí está o TDI, Teoria do Design Inteligente. Estou muito feliz que aqui na igreja o pessoal já tem acompanhado. Eu estou fazendo curso de especialização. Se você tem um curso superior, faça especialização no TDI. Vem ser um cientista do design inteligente. Vem trazer para a igreja as bases científicas mostrando que Deus é o Criador. Mostrando que a teoria da evolução é uma balela, é uma mentira, não tem fundamento, não tem evidência, e nós temos de capacitar nossos jovens com coragem para anunciar, com capacitação científica, trazer para a igreja palestras para os nossos jovens sobre fé e ciência, documentários, cada semana passar um documentário sobre a biologia, sobre a geologia, sobre a paleontologia, sobre a astronomia, mostrando Deus, mostrando as evidências
do Criador, mostrando que 80% dos prêmios Nobel são de cristãos e pessoas tementes a Deus. E eles dizem que o cientista bom é o cientista ateu. Sobra, na verdade, 80% são cristãos, 10% de judeus, sobra 10% para os ateus ou agnósticos. Os grandes cientistas, Newton, Boyle, Faraday, os nomes que você pensar, cristãos, homens tementes a Deus e mulheres tementes a Deus. Nossos jovens têm de saber, o mundo hoje está sendo dirigido pela mentira. Falam uma mentira com a cara mais lavada e o povo acredita porque não estão pensando, raciocinando, mas o nosso culto é racional. Nosso culto é racional, nosso culto tem a lógica, nós precisamos. Então, é um mover do Espírito. Por que a Bíblia Scofield, a Bíblia Dake, falam lá que Gênesis 1 não foram dias de 24 horas, mas eras. Por quê? Porque os nossos teólogos estavam sendo influenciados pela paleontologia, que dizia que os fósseis têm milhões, bilhões de anos. Foram extintos os dinossauros. Mas hoje, a ciência, desde a década de 80, 90, ao partir ossos de T-Rex, de dinossauro, tiveram de partir para caber dentro do helicóptero. Opa! Não está empedrado, não está dentro daqueles ossos. Tinha células sanguíneas, colágeno, vasos sanguíneos. Impossível bilhões de anos. Milhares sim, bilhões. Os métodos de datação mais errados para ajudar. Carbono 14. Carbono 14 mede 5.700 anos. E em toda a nossa planeta, cheio de carbono 14 em toda a geologia. Nós precisamos capacitar nossos pastores. Precisa de ter nos seminários um curso de criacionismo, ensinando ciência. Nossos teólogos, eles não podiam se posicionar pensando, ou eu fico com a ciência ou com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia, porque Deus é o autor da ciência. Quanta coisa a gente lia na Bíblia e pensava que era figura de linguagem. Eu lia lá que o Senhor fez separação das águas acima do firmamento, abaixo do firmamento. Eu pensava, que água que tem acima do firmamento? Que negócio é esse? Água acima do firmamento? Será que é nuvem? Não. Hoje, os telescópios, o James Webb, o Hubble, detectaram água, H2O, água, o fim do universo. Cheio de água acima. Os próprios cometas é pura água. Se bem que é deutério, mas é gelo. Mas eu não sabia. E como assim? Salmo 24 diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Eu pensava, esse negócio está errado. Como é que firmou montanha sobre água? Hoje, século 21, perfuraram a crosta quilômetros e encontraram tanta água. Oceano debaixo da nossa crosta terrestre, da nossa crosta. Água que dá para cobrir a terra. Água. Firmou a ele sobre os montes, que a Bíblia diz. A Bíblia está à frente da ciência. Quando eu estudava no ginásio, eles falavam de origem da terra, falavam que a terra é um pedaço do sol que esfriou, a lua é um pedaço da terra. E a Bíblia diz que primeiro ele fez a terra, no quarto dia é que ele faz o sol, a lua e as estrelas. Hoje a ciência sabe que o sol, a lua, as estrelas são mais jovens do que a terra. A Bíblia já dizia. A Bíblia já dizia. Então, tantas coisas nós precisamos ver que a Bíblia está à frente. Quando eu lia o Salmo, acho que é o 67, quando fala assim, ao Senhor pertencem os escudos da terra. Eu achava que era figura de linguagem, escudos da terra. Mas hoje se sabe que o planeta Júpiter é um escudo da terra. Ele é como um aspirador de pó que pega os asteroides, os cometas,
meteoros, meteoritos, ele é um aspirador de pó. Se ele estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, ele iria proteger Vênus. Se ele estivesse um pouquinho mais afastado do Sol, ele ia proteger Marte. Mas nem Vênus, nem Marte, ele é o escudo. Ele está no lugar exato para proteger a Terra. A própria aurora boreal é um sistema de Deus para nos proteger dos raios das tempestades solares. É um escudo. A própria camada de ozônio é escudo da Terra. A Bíblia não tem figura de linguagem. A Bíblia tem ciência. E eu tenho de saber e conhecer. E eu queria, pastor, fechando aqui, chamar os nossos jovens aqui, para os pais e os pastores orarem por eles. Então, todos os jovens. Jovem, recebe um abraço desse adulto que pôs a mão sobre você aí. A irmã abraça aqui, não deixa nenhum jovem sem ganhar esse abraço do Senhor. Aqui tem gente que está precisando de um abraço, ó. Abraço aqui. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.